Olá, povo de Deus, quarta-feira da quarta semana da Páscoa, 28 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 12, 24 até 13, 5 e João 12, 44 a 50. A palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram a Jerusalém. Voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João como auxiliar. O capítulo 12 de Atos apresenta pela última vez uma narrativa sobre Pedro, nos versículos anteriores aos nossos de hoje, e prepara a missão paulina. Depois disso, Antioquia se torna o centro onde a palavra vai irradiar. E Lucas apresenta no texto de hoje uma pequena equipe missionária formada por Paulo, Barnabé e João Marcos. Interessante ressaltar que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, embora aqui se mencione apenas 5, Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém e Saulo, pode-se supor que haja muitos outros. Profetas e doutores são elementos muito importantes para uma igreja centrada na palavra e na ação do Espírito. Portanto, etimologicamente, uma comunidade carismática. E com o envio de Barnabé e Saulo em missão se completam os 3 ministérios principais para Paulo, como ele enumera na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Temos aqui o embrião da estruturação ministerial nas comunidades primitivas, todos centrados na palavra. Daí pode-se concluir a força da palavra na expansão do cristianismo. O critério para a missão também aqui aparece com clareza. O verdadeiro missionário é enviado por uma igreja. Ninguém é missionário autêntico se não for enviado por uma comunidade concreta. E eles davam um peso imenso nesse envio, por isso Lucas destaca que fizeram jejum e numa celebração comunitária discerniram o mandato do Espírito para que fossem alguns deles enviados em missão. Oraram, jejuaram e impuseram as mãos sobre os que seriam enviados e os despediram. Portanto, está bem caracterizado que missão é obra da igreja e não de franco-atiradores. Ninguém é missionário de alto envio. A região a ser evangelizada não é tão extensa, abrange uma área do que chamamos hoje de Turquia, que é a região norte de Chipre, pátria de Barnabé. Seleucia se encontra a poucos quilômetros de Antioquia, mesmo assim no caminho ainda estavam Psídia, Derbe, Salamina e daí o retorno a Antioquia. Para 2 missionários, acompanhados de um auxiliar, João Marcos,
A viagem é notável. Aqui está a preparação para as novas viagens missionárias de Paulo. Fazia parte também do esquema da missão anunciar primeiramente a palavra aos judeus. Por isso eles anunciavam nas sinagogas. Aos poucos vai ficando claro que foram os judeus que rejeitaram a palavra e não foi falta de esforço missionário dos primeiros. João 12, de 44 a 50. Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei vai julgá-lo no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo falou o que me falou o Pai. Com esses versículos do capítulo 12 de João, terminamos o chamado livro dos sinais, onde João relata os 7 sinais da messianidade de Jesus, como bem sintetiza a Bíblia da tradução da CNBB. A linguagem de João é altamente simbólica. Jesus se apresenta usando o eu sou como luz, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida, pastor, porta, pão da vida, pão vivo. Ele traz em si o dom da água da vida. E esses mesmos símbolos são o dom de Jesus nos milagres, chamados expressamente de sinais por João, porque seu valor não está no dom material, mas naquilo que significam. O vinho, bebida das núpcias messiânicas, a saúde, a vida que Jesus traz, o pão, seu ensinamento e o dom da própria vida, a restauração da vista, a luz que é Jesus, o reerguimento de Lázaro, a ressurreição e vida presentes em Jesus. Quem não vê o sinal no gesto de Jesus é como se não tivesse visto nada. Depois dessa intensidade de símbolos e sinais, se passa para a sessão da exaltação de Jesus. Chegou a hora. No trecho de hoje, Jesus grita, colocando em paralelo crer e ver, sua pessoa e a do Pai. Jesus é o mediador único, o revelador do Pai. Esse é um tema forte de João. Quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Tendo enfatizado sua íntima relação com o Pai, Jesus volta a falar de sua missão, que é salvar e não condenar. Por isso Jesus diz que ele não veio para condenar quem quer que seja. Quem o rejeita já tem quem o julgue, mas há quem o rejeita. E rejeitar Jesus é rejeitar o Pai. Aqui é interessante, pois dá a entender que Jesus se refere ao julgamento dos fins dos tempos, diferenciando uma escatologia realizada de uma escatologia final. Ele não rejeita agora, mas ainda resta rejeição no fim. Jesus fala que quem ouve sua palavra e não aguarda é o mesmo que Mateus fala de quem ouve e não põe em prática. Há uma referência explícita ao livro de Deuteronômio, quando este diz a Moisés: do meio dos irmãos deles eu farei surgir para eles um profeta como você.
Vou colocar minhas palavras em sua boca, e ele dirá para eles tudo o que eu lhe mandar. Se alguém não ouvir minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu mesmo pedirei contas a essa pessoa. E a mensagem central do trecho de hoje está nessa afirmação de Jesus de que o mandamento do Pai é a vida eterna. Jesus é a luz que ilumina o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus se apresenta como luz e aí esclarece que quem o rejeita prefere viver nas trevas, pois ele é luz que ilumina por inteiro a vida de quem dele se aproxima para o seguir. Ora, todos os que preferem as trevas à sombra sabem que suas obras são para o mal. Por isso, escolhem esconder-se e não se aproximam de Jesus. Como é próprio da literatura sapiencial, temos diante de nós uma decisão a tomar: viver nas trevas ou viver na luz que é Jesus. Está aí a escolha. Um beijo no seu coração.